Ligação de energia C no gabinete da Huawei. A energia C sempre deve ser conectada nessa borneira que fica aqui do lado direito do gabinete principal, tá? Eu sempre tenho que prestar atenção no seguinte: 1 com 4 forma um par, 2 com 5 o segundo par e 3 com 6 o terceiro par. Sempre cada par tem que me dar 220 volts. Ou seja, 1 com 4 tem que dar 220 volts, 2 com 5 tem que dar 220 volts e 3 com 6 tem que dar 220 volts. Aqui embaixo existem alguns esquemas de ligação mostrando. O que se deve prestar atenção é o seguinte: toda vez que a fase for 110 volts, eu tenho que observar o esquema escrito 220 volts. Eu tenho esquema para 3 fases, 2 fases e uma fase mostrada aqui embaixo. E quando a fase for 220 volts, eu sempre tenho que olhar o esquema de ligação de 380, que eu tenho aqui 2 fases e 3 fases. De maneira geral, qual é a preocupação sempre? Como eu falei aqui antes, sempre eu tenho que ter 220 volts. Ou seja, se no site tiver fases de 110 volts, eu nunca vou usar o neutro. Por quê? Para eu ter 220 volts entre os pares, eu vou ter que ter uma fase de 110 de 1 a 3 e uma outra fase diferente de 4 a 6 para eu ter 220 volts em cada par, certo? Então sempre eu vou ter uma fase de 110 aqui e uma outra diferente para formar o par correspondente. Ou seja, 110 volts eu nunca vou utilizar o neutro. Já quando a fase é 220 volts, aí eu sou obrigado a usar o neutro. Porque se eu usar uma fase de 220 aqui e uma outra fase de 220 de 4 a 6, eu vou ter 380 volts. Então eu não posso fazer isso. Então eu vou fazer o que? Eu sempre, quando eu tiver 220 volts, eu vou ter que botar as fases de 1 a 3 e o neutro sempre jampeado de 4, 5 e 6. Então 220 volts sempre eu vou entrar com o neutro ou no 4, ou no 5, ou no 6 e fazer o jumper, uma ponte aqui entre o 4, 5 e o 6. Porque eu vou garantir que, como 4, 5 e 6 tem um neutro, qualquer fase que eu entre aqui no 1, 2 e 3, 220 volts com neutro vai me dar 220 volts. Ou seja, se eu tiver uma fase só de 220, eu vou ter que botar aqui e jampear para os 3. Se eu tiver 2 fases de 220, eu boto uma aqui, jampeio 1 com 2 e a segunda fase entra aqui no terceiro. E se eu tiver 3 fases, eu vou usar uma no 1, uma no 2 e uma no 3, para eu sempre ter 220 volts.